Eu trago para você essa matéria que a gente preparou, que a Comissão de Trânsito da Câmara de Rio Preto quer informações sobre a segurança no terminal urbano. E o Ministério Público está cobrando aí medidas para evitar novos acidentes, como os que deixaram uma mulher ferida e causaram a morte de um adolescente que a gente acompanhou na semana passada. Hoje, o nosso repórter e apresentador, o Nelson Júnior, esteve no terminal e flagrou alguns pedestres se arriscando ao atravessar a pista entre os ônibus e trechos também onde a passagem é proibida, e a gente vai trazer a matéria completa para você agora. Foram 2 acidentes graves num período curto de apenas 15 dias. E o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para saber quais as medidas concretas e preventivas que serão adotadas a partir de agora para evitar novos casos no terminal urbano de Rio Preto. O município, em relação ao primeiro acidente, disse que iria tomar algumas medidas para evitar acidentes futuros. Então, o que acontece? Eu determinei a instauração desse procedimento para que a gente faça esse acompanhamento de quais medidas efetivamente serão adotadas. E se elas não forem adotadas, aí sim poderá eventualmente ser instaurado um inquérito civil e uma ação civil pública de obrigação de fazer. Então, portanto, estamos ainda analisando o que o município vai fazer e se vai atingir os seus objetivos. Enquanto essas perguntas não são respondidas, nossa equipe voltou ao terminal. A velocidade limitada a 20 km por hora aparentemente vem sendo respeitada dentro do espaço após a repercussão que o segundo atropelamento provocou. Mas eventuais excessos são queixas frequentes entre os usuários. Qual é o maior problema aqui dentro? Um pouco que eles vai um pouco rápido, um pouco. Acontece muito isso? Às vezes sim. Não respeita a gente de jeito nenhum, anda rápido demais. Embora a maior parte dos usuários use as lombofaixas para trafegar no terminal, infelizmente, alguns ainda se arriscam atravessando entre os ônibus e em trechos proibidos. O povo não respeita os ônibus, né? Passa onde não pode passar. Não são os motoristas culpados de tudo, né? O usuário muitas vezes não faz seu papel, então? Às vezes não, viu? Falta um pouco de atenção. Flagramos inclusive este senhor tentando cortar caminho nesse trecho perigoso entre os pilares de sustentação do terminal. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu tenho que passar por aqui, ó. Pela faixa de pedestre. Tá. Vai lá, vai com cuidado, tá bom? Pode. O Cristo Rei é daquele lado ali. Sim. Tá bom? E que número que é? Você não sabe? O número eu não sei te informar, pergunta lá, tá bom? Olha, essa é a principal queixa que a gente encontra aqui. Eu conversei com muitos motoristas. Eles dizem, e a gente tem que mostrar essa posição também, que alguns usuários do transporte coletivo se aventuram nesses trechos aqui. Isso oferece perigo, porque quando o ônibus passa, ele não consegue visualizar a pessoa por conta dessas pilastras. O correto é fazer isso aqui, ó, passar pela faixa de pedestres. Nós entramos em contato com a EMURB, que administra o transporte rodoviário na cidade, mas ela não quis gravar a entrevista. Por nota, já adiantou que estuda a possibilidade de colocar um gradil nesse trecho todo. Olha lá, mostra lá, ó. O pessoal atravessa realmente por locais que não são permitidos, correm entre os ônibus. Isso é um perigo muito grande. Então, a gente aproveita até a reportagem para orientar, não faça isso. Mas enquanto os gradis não são instalados, a orientação é essa daqui, ó, passar pela lombofaixa, porque aqui o motorista, o condutor está te vendo e consegue parar se for necessário. Outra medida que a EMURB já adiantou é que vai instalar o maior número de sinalização para que as pessoas tenham cuidado. Ela já existe, mas em muitos pontos é deficitária. Olha aqui, ó. Tem uma máquina de salgadinho na frente da placa. Atravessa com segurança, utiliza a lombofaixa. Já fica a recomendação para a EMURB. Vamos fazer o serviço de casa. Não adianta colocar e permitir que máquinas de refrigerante e salgadinho sejam instaladas. Isso oferece risco ao usuário do transporte público coletivo. Uma máquina de refrigerante tem que assumir um local distante distante de uma placa, que possa a população visualizar a placa. Olha, não transite fora da faixa. Então, portanto, o que é prioritário? O cidadão, ou é prioritário a venda de uma máquina, o lucro de uma máquina, que pode ocasionar uma imprudência de algum transeunte dentro
daquele local, e aí eu digo, o prejuízo será de quem? No último acidente, uma mulher de 32 anos foi atropelada quando tentava fazer a travessia. Ela segue internada em estado grave. E no caso anterior, o adolescente Jean Pedro Toledo, de 16 anos, morreu ao ser atropelado por um circular. As imagens de monitoramento do veículo mostram o momento em que ele atravessava antes de ser atingido. O promotor de justiça que acompanha o caso revelou que, na época, já indicou a instalação de um gradil. São José do Rio Preto fez um monte de ciclovias, na Badibacete, por exemplo, e instalou gradis. Então eu acho que poderia ser realizada uma licitação onde haja realmente um vencedor e coloque os gradis necessários para a proteção da população. Os acidentes também se transformaram em pauta do Legislativo. O presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança pediu um levantamento completo da situação. Combinar de chamar para uma reunião na comissão o secretário de Trânsito e também o Juliano, presidente da EMURB, para a gente poder apurar isso aí, não apenas apontar o dedo, mas a gente buscar soluções. E a gente aguarda, é claro, que uma medida urgente seja tomada, até porque nós sabemos que centenas de pessoas passam pelo terminal todos os dias. A gente teve 2 acidentes gravíssimos nos últimos dias também, um inclusive com morte. Fica aqui o nosso sentimento à família desse adolescente também. Imagina só a dor dessa família toda, né? Agora, gente, precisa ter uma segurança maior. A gente viu aqui na reportagem o Nelson Júnior ajudando aquele senhor, que ele não sabia para onde ele ia. Tem que ter profissionais ali para dar uma orientação. Isso tem que ser feito, uma sinalização correta também, um gradil para poder fazer a separação. Agora, o porquê que isso ainda não foi feito? A gente fica aqui no aguardo que uma providência seja tomada o mais rápido possível.